Faltando um pouco mais de 2 meses para as eleições no país, as movimentações políticas se intensificam cada vez mais. Nesta semana, por exemplo, o ex-presidente Lula esteve em Brasília e se reuniu com políticos e artistas na capital federal. Para falar sobre o cenário político, nós conversamos agora com Rosilene Corrêa, que é dirigente licenciada da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Boa noite, Rosilene. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Eu que agradeço aí pelo espaço. Muito bom estar com vocês. Maravilha. Rosilene, você é dirigente nacional da CNTE aí, está licenciada, né? Deixamos bem claro isso. E esta semana, muita movimentação aí em Brasília, né? Várias reuniões, o ex-presidente Lula esteve aí, conversou com artistas, políticos. Fala pra gente como que foi o clima aí em Brasília, Rosilene. Então, um momento muito esperado por todos nós, tanto os dirigentes do partido e de outros partidos também que estamos nessa caminhada juntos. E claro que a militância também ansiosa por esse momento e que ficou, eu uso sempre o termo que a militância ficou eufórica, né? E que isso, claro, que se transforma em muita garra, muita vontade de fazer a campanha, que estaremos nas ruas brevemente, certamente mudando esse cenário no Distrito Federal também. Uhum. E, Rosilene, o ex-presidente Lula, pré-candidato, ele aparece à frente de todas as pesquisas eleitorais com certa vantagem, inclusive, ao segundo colocado, que é o Jair Bolsonaro. Como que foi tratado esse assunto aí nos encontros? Qual que tem sido a expectativa desses números para vocês aí no Distrito Federal? Então, para nós aqui, isso tem um significado muito grande, porque vocês sabem que o DF, lamentavelmente, nos últimos processos que nós tivemos, as últimas eleições, o desempenho não foi muito bom, né? Que o Distrito Federal, o comportamento do eleitor sofreu uma mudança muito ruim. E agora, nesse período, nós estamos também, digamos que o o eleitor no DF, ele está também sendo eu diria que influenciado não, mas ele também está sentindo a realidade dura para ele e há naturalmente uma mudança de comportamento e também seguindo aí a intenção de votos no presidente Lula. Isso nos deixa bastante otimista numa expectativa de mudança no cenário político, de mudança na bancada, tanto distrital quanto federal e Senado para nós, que hoje temos um número baixo, portanto, de representantes. Então, isso deixou todo mundo bastante otimista e com essa crescente que vem acontecendo, né? Das pesquisas, cada pesquisa realizada, a gente vê o desempenho e a potência do presidente Lula, e isso é claro que vai contagiando todo mundo, e isso anima bastante também os pré-candidatos e a própria militância, como eu disse, para além da federação, inclusive. Rosilene, você é dirigente licenciada da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e a educação, nos tempos para cá, vem sofrendo vários ataques constantes, seja ela na educação básica, seja ela no fundamental, seja ela no nível superior. Como é que é ver tudo isso, esse desmonte, sabendo que lá atrás, em governos anteriores, a educação teve um papel de destaque na gestão do ex-presidente Lula, com o ex-ministro Fernando Haddad? Como é que é para vocês, trabalhadores da educação, ver esse desmonte na educação hoje em dia no país? Então, é com muita tristeza e todo mundo sabe que desde o início, eu diria que se a primeira medida, e já começa com Temer, né? Não é nem esperou o Bolsonaro. O Temer já começa com a emenda constitucional 95, que atingiu brutalmente a saúde, e de lá para cá, tanto do ponto de vista das medidas de orçamento mesmo, a questão orçamentária, de cortes e cortes, vocês viram que a previsão aí é de corte do orçamento para o ano que vem de quase 300 milhões, isso é muito grave. E não é por acaso, gente, a educação ela é estratégica, né? Então eu preciso atingir a educação, desmontar e influenciar desde tanto que não tem o compromisso de garantir o acesso para os filhos da classe trabalhadora, mas também do que se trabalha dentro da sala de aula na tentativa de calar os professores, que o Escola Sem Partido, que é uma grande insistência deles ainda, não conseguiram aprovar, porque nós lutamos muito contra isso, mas conseguiram fazer com que
ela fosse fragmentada, esquartejaram o Escola Sem Partido, e isso vem acontecendo com a militarização das escolas, por exemplo, né? Aqui, a capital do país, nós estamos sofrendo com isso. E aí, só também lembrando que ontem foi meu último dia de mandato no Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal. Então, a capital do país também vem sofrendo. Hoje, a manchete que nós temos aqui nos jornais é de que o governo está retirando um valor significativo para pagar a folha de terceirizados e que deveria ser o voucher para as creches. Aí eu quero lembrar aqui, gente, que nós passamos 50 anos na capital do país com apenas uma creche pública. Governos Lula e Dilma, nós chegamos a 46 creches entregues e deixamos 10 em andamento que o governo seguinte inaugurou. Então, essa é uma prova do quanto nós temos a educação de fato como prioridade, não só no discurso às vésperas das eleições, como a gente vê a cada 4 anos, né? Então, é muito, muito grave o ataque que a educação vem sofrendo, desde dificuldades mesmo de salários, mas aí vale para todo servidor público, mas principalmente, você colocou muito bem, desde a creche até a educação superior, pesquisas principalmente, né? O tanto que nós estamos sofrendo com isso, e vimos aí agora o período de pandemia, o quanto ficou evidente que vale a pena, sim, o investimento nas pesquisas, e nós fizemos bonito, e as nossas universidades. Então, esse desmonte todo, aqui na UNB, eu tive uma conversa recentemente com alguns estudantes, e uma preocupação muito grande também com servidores, a reitora Márcia, da preocupação a continuar como as coisas estão indo. Daqui a pouco nós teremos universidades como a UNB de portas fechadas. Não tem como funcionar, porque não tem o básico, não tem orçamento para manutenção, para limpeza. Então, não estou nem falando das condições de trabalho, de salários para quem ali está, mas é mesmo de funcionamento. Então, essa é a maior prova de que não há nenhum compromisso com a educação pública no país hoje, com esse projeto que aí está. Uhum. Inclusive, você como profissional da educação, temos agora um episódio da interferência de pastores no MEC, esse processo que já tem um pedido da oposição de virar uma CPI, de ser investigado. Qual foi o sentimento e a análise das pessoas que trabalham com educação, independente do setor, como você diz, da creche ao superior, sobre esse assunto? Como que as pessoas receberam essa informação, tendo essa condição do desinvestimento na educação, da falta de recursos, da falta de apoio de que se faça uma educação de qualidade aqui no país? Então, muita indignação de todo mundo. Nós, inclusive, a CNTE organizou um ato de protesto em frente ao MEC, embora não tenham permitido que a gente fizesse muito barulho lá. Mas é isso, assim, o sentimento é de que são cortes e cortes, e o pouco que fica ainda sendo desviado daquela forma escancaradamente, assim, aquela exposição que foi. Então, e assim, a educação... A saúde, ela tem, quando você não tem um atendimento, você pode, né, infelizmente, ter uma morte imediata, fica evidente. A educação é uma morte que é lenta, porque ela é uma morte intelectual, é você excluir, tirar oportunidades, mas que não é tão visível, né, porque vai naturalizando isso, a nossa juventude pobre, da periferia, vai se afastando da escola pelas dificuldades e são condenados a ter uma vida diferente do que é direito deles de ter. Então, isso é mais lento. Então, é muito triste, você ver que há uma geração toda sendo condenada. O novo ensino médio que foi implementado esse ano, nós lutamos muito para que não acontecesse, e é uma discussão que nós estamos fazendo para, quando estivermos de volta, isso sofrer alterações assim rapidamente, porque o novo ensino médio, ele exclui mais ainda, ele deixa de ofertar disciplinas para os nossos estudantes com a falsa ideia de que estão sendo preparados para o mercado de trabalho. É fato, estão sendo preparados para o mercado de trabalho para atender uma demanda que é de exploração, que é de realmente os nossos meninos da classe trabalhadora o teto deles é o ensino médio, é submeter a sempre o subemprego.
né, tirando a oportunidade de frequentar, de fato, a universidade e ir para o mercado de trabalho com as mesmas condições que qualquer outro. Então, isso é de uma tristeza enorme. E vocês viram, para aprovar o novo Fundeb, foi muita luta nossa em plena pandemia, foi assim uma corrente mesmo no Brasil todo, para além dos trabalhadores da educação, mas o tempo todo a gente sofrendo ataques, não só do orçamento, mas de toda a natureza. O homeschooling sendo aprovado também é um outro ataque fortíssimo à educação. Então, é esse projeto, é esse país. Eu insisto muito em dizer que a gente define que sociedade a gente quer a partir da educação que é oferecida. Então, hoje, a tentativa desse governo é de oferecer uma educação que é para formar para o conservadorismo, para o fundamentalismo, para o fascismo mesmo. Né? É essa educação que eles estão querendo oferecer para que a nossa juventude se torne essas pessoas e que essa sociedade, portanto, se torne isso que está aí, esse modelo que eles tentam impor da violência, da homofobia, de racismo, de tudo que nós combatemos e de tudo que a educação precisa trabalhar para que não aconteça. É uma inversão do papel da educação. Rosilene, assim como a educação, a cultura também foi bastante socateada nessa atual gestão. E esta semana, inclusive, o ex-presidente Lula se reuniu com vários artistas aí em Brasília. Dentre esses artistas, muitos jovens. Eu queria que você trouxesse para a gente como é que foi isso, qual foi a reação, porque a educação não anda junto sem cultura e cultura não anda junto sem educação. Falar para a gente como que foi esse encontro e qual foi a expectativa criada em torno deste setor especificamente, que também vem sendo tão socateado. Eu diria que tudo está, mas educação e cultura muito, e de novo, porque são coisas muito que caminham juntas, né? Então, o ataque acaba que o efeito é muito parecido. E o encontro foi assim, foi vibrante, a gente percebia nitidamente a emoção em cada um que estava ali, de pessoas lá, artistas se manifestando, até comovidos e com muita esperança assim, de que o ano que vem a gente volta a dar um outro rumo nesse país. As questões sendo apresentadas ali, gente, que é o básico, sabe, do que o que significa a cultura de uma gente, né? Que é isso que está se tentando destruir também. Então, da mesma forma da educação, é a cultura, essa condição que esse atual governo coloca, é mesmo de ataque brutal que é. Nós precisamos, é como se eles decidissem que eles precisam, como se fosse para fazer uma lavagem assim, de tudo que é o Brasil, de tudo que nós representamos, de tudo que é a história dessa gente brasileira, tem que desaparecer e criar-se uma nova história a partir do que eles definem. Então, a cultura também fortemente atacada, mas acho que com a aprovação que nós conseguimos, com muita luta também, garantir a derrubada do Aldir Blanc e também da... Ai, fugiu. Lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Então, isso, claro, que foi assim uma grande vitória, é muito simbólico isso, né? Para além da questão também de financiamento, das condições que a gente volta um pouco, mas é da simbologia disso, que acho que a gente começa a fazer um movimento de volta, e isso deixa todo mundo muito mais otimista, e é claro que o presidente Lula já tem dito também insistentemente do que se pretende, da retomada do Ministério da Cultura. Então é isso, acho que a gente vive um momento de muita expectativa, de muita alegria, mas o presidente Lula também nunca deixa de chamar a nossa atenção para um momento duro e do quanto é preciso que a militância se cuide, mas que também esteja nas ruas, que converse com as pessoas, que mostre o que está em jogo. Então, assim, a responsabilidade da militância também de fazer a sua parte. Né? Ele está aí, temos programa, temos legado, mas o momento é outro, as necessidades passam também digamos que, não necessariamente uma mudança, mas um aprofundamento, né? O país está destruído, as pessoas estão, muita gente desanimada, a política desacreditada. Então, a tarefa é árdua,
mas necessária de ser feita e, ao mesmo tempo, com essa vontade e o brilho nos olhos de todo mundo de querer fazer, de poder contribuir para que essa mudança de fato aconteça. Perfeito. Tá certo, então falamos com Rosilene Correia, que é dirigente licenciada da CNTE. Rosilene, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço, um bom trabalho para vocês. Uma boa noite. Abraço. Um abraço.